Na pregação de hoje eu vou trazer a palavra que foi levada aos jovens da nossa mocidade, que tem como tema fé em meio às dificuldades. E vamos usar como passagem para referência no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Leiamos. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa vez estarmos aqui conosco. E peço, Senhor, a condução para falar melhor sobre a Tua Palavra e para explicar melhor, Pai, aquilo que o Senhor tem revelado. Esteja com quem estiver ouvindo, para que possa, Senhor, se edificar um pouco mais no conhecimento e aprender um pouco mais sobre o Teu amor e sobre como o Senhor pode estar em todos os aspectos da nossa vida. É isso que eu te peço, em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Fé em meio às dificuldades. Todos passamos por períodos difíceis. E nessa época da quarentena, nós estamos passando por dificuldades muito grandes. Quando nós, como cristãos, passamos por dificuldades em nossas vidas, já vem sempre alguém para falar: nossa, você está passando por isso é porque você está em algum pecado, ou, não, ou você está indo isso porque você não segue a religião correta. Eu gostaria de começar dizendo que não é necessariamente isso. Às vezes acontece na vida do cristão, como nós vemos no exemplo de Jó, que mesmo a pessoa estando seguindo, sendo um homem de coração segundo Deus, sendo reto de acordo com as palavras, mesmo assim, ainda ocorrem momentos em que você vai passar por dificuldades, porque isso é normal. Passar por períodos difíceis em nossa vida é algo normal. E é isso que nós temos que ter a sabedoria e sempre lembrar de pedir a Deus a força para continuar, a força para botar os joelhos no chão e olhar para os céus, clamando: Senhor, me ajuda nesse momento de dificuldade. Porque você não pode se esquecer que mesmo quão difícil, quão grande for a tempestade, quão altas forem as ondas que estiverem lhe atormentando, ou a escuridão que estiver lhe atingindo, lembre-se que o Senhor sempre está ao seu lado. E essa passagem nos faz referência a justamente um momento de dificuldade, em que os discípulos de Cristo estavam com ele, e uma grande tempestade se deu sobre eles. Mas onde eles estavam? Qual o contexto por trás disso? O que aconteceu nesse momento? O que estava acontecendo? Bom, isso foi o que se deu no início se deu no início do ministério de Jesus, na época que ele estava pregando ainda pela região da Galileia, próximo justamente no ar da Galileia onde acontece isso. E essa região tem uma tendência já de ter esses fortes ventos temporais. Não é algo atípico, não é algo sobrenatural aparecer em grandes ventanias ou grandes temporais nessa região. A foto que eu boto no slide mostra justamente esse momento, que grandes ventos vindo da região ali da fenda sírio-africana se descem pelo Vale do Jordão até dar no Mar da Galileia, onde eles batem nas colinas de Golã e dão justamente essas tempestades e fortes ventos. E os pescadores dessa região, que é o público que andava com Cristo nesse momento, já era acostumado a enfrentar esse tipo de problema. Eles já tinham enfrentado essas tempestades, esse tipo de ventanias outras vezes. Até porque, como eu falei, não é algo atípico, é algo que tende a acontecer nessa região. Muitos dos homens que seguiam eram pescadores que realmente conheciam isso. Esse texto pode ser dividido da forma de 3 perguntas. E vamos nos basear a partir dela para dar o enfoque do que vamos falar. Certo? E a primeira pergunta já é justamente dos discípulos para Cristo. Eles chegam até eles e perguntam: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ela se referencia justamente a Marcos 4, na primeira parte, do 35 ao 38. Vamos reler a passagem? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal, subiram as ondas por cima da madeira, que já se enchia. Na polpa estava dormindo sobre um travesseiro. Despertaram-nos dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Nesse momento as ondas subiam em cima do barco, ele se enchia de água, estava próximo de ir a pique.
E foi nesse momento, quando eles perceberam as esperanças, eles perceberam que mesmo já sendo pescadores acostumados, mesmo já sendo homens acostumados a enfrentar esse mar, eles perceberam que sozinhos não conseguiriam. E Cristo estava com eles, então eles recorreram justamente a seu mestre. Eles recorreram justamente a Jesus para buscar a força para passar por a dificuldade. No momento de mais tenebroso, no momento que eles estavam achando que o navio fosse afundar, porque pescadores que já são acostumados a enfrentar esse tipo de ventania, esse tipo de dificuldade, esse tipo de levantados mais das ondas, eles nesse momento eles clamaram a Deus, foram até o seu mestre que estava ali sentado junto a eles, pedir: mestre, não te dá que pereçamos, o Senhor não pode vir aqui nos ajudar? E o que Cristo fez no meio disso? Como ele age? Como ele agiu no meio a esse desespero dos seus apóstolos, dos seus seguidores? Aí eles vão para a segunda pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E lendo ela, que fica justamente no continuação do capítulo de Marcos, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o mar se aquietou e houve grande paz. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Cristo simplesmente dá ordem à natureza, porque Deus é o Senhor de tudo. Tudo que acontece, tudo que está para acontecer, tudo que vem desse mundo, está debaixo da soberania do Senhor. Ele está à frente de tudo. Nas dificuldades, temos que lembrar que Ele sempre está na frente de tudo. Nesses nossos dias difíceis, nesses nossos dias complicados, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso líder. Por que é onde temer? Não precisamos disso. Nós sabemos que à nossa frente tem alguém que está muito acima de qualquer problema que possamos ter nessa terra. Nesse momento, os apóstolos estavam enfrentando essa dificuldade no mar, presos no barco. Imagine um barquinho de madeira de pescadores. Se hoje em dia os barcos aí em perigo das ondas do mar, imagine um barco de madeira de pescador atravessando lá uma tempestade, ondas de 8 metros, 10 metros, e atingindo eles desesperados, aqueles homens que, como confiantes, que já haviam participado de pesca, que já tinham o costume de navegar, e eles mesmos se desesperando e não sabendo o que fazer. E de uma forma tão simples e tão calma, Senhor Jesus chegou até eles e disse: por que vocês estão tão tímidos? Ele simplesmente ordenou ao vento e ordenou ao mar que se acalmassem. E eles obedeceram a Ele, porque Ele é o Senhor, Ele está à frente. E nós temos que ter fé que em todos os momentos Deus sempre vai estar à nossa frente. Nós vamos agora para a última pergunta, que é justamente: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Na parte final do versículo, justamente no Marcos 4:41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vemos agora que a última pergunta é feita entre os apóstolos: mas quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? A natureza caída e pecaminosa dos homens é terrível e não consegue perceber, mesmo depois de todos os milagres que Cristo já tinha realizado, que Ele é o Senhor deles. Imagine, essa passagem se dá pouco depois de vários milagres de Cristo, da cura de leprosos, de vários sinais da grandeza de Deus, na vida, no poder que o Senhor tinha. E mesmo assim os homens tinham medo. Eles estavam com Deus, com o Senhor Jesus, que disse: nós vamos atravessar, nós vamos cruzar esse mar. E mesmo assim, quando viu a tempestade, viu a dificuldade, eles temeram. Mas eles, mesmo sabendo que Cristo já havia lhes dito que eles iriam para o outro lado. Nós sabemos as promessas que Deus tem em nossas vidas. Nós sabemos aquilo que Ele vai fazer por nós, aquilo que Ele prometeu para nós. Não precisamos nos temer, não precisamos criar apenas na vida dessa terra. Nós temos que ter nossa fé e nossa esperança nos céus, porque lá estão nossos verdadeiros tesouros, nossa segurança. Por isso, não importa a dificuldade que esteja acontecendo aqui, saiba que mesmo que as nuvens, a escuridão lhe cerque, mesmo que cada vez mais pareça mais difícil que você vai conseguir atravessar, o Senhor Deus está convosco. E no final, se você o seguir, se você obedecer, se você crer que o Senhor Jesus é o seu Senhor, Ele vai lhe ajudar a atravessar essa dificuldade. Os homens sempre tiveram Cristo ao lado dele e eles tiveram medo. Nós também temos medo, isso é algo natural do homem. Mas temos que sempre ser mais fortes do que a nossa natureza. E lembrar, Cristo é o nosso Senhor, Ele está conosco. Ele acalma as tempestades, Ele governa o mundo. Ele pode ajudar na dificuldade que você está enfrentando agora. Se você for até Ele, buscar: Senhor, não te dá que eu pereça? Me ajude, Senhor, nessa dificuldade que eu estou tendo, nesse período de quarentena, nesse período em que estamos todos presos em nossas casas,
com medo da doença que se espalha, com medo dos familiares, com medo das pessoas que têm que sair para trabalhar, com medo de perder os empregos por conta da recessão econômica. Ajoelhe-se. Lembre-se, o Senhor está sempre contigo. Ele vai lhe ajudar a passar por esse momento. Ele vai estar ao seu lado e vai lhe dar a força para continuar a sua caminhada e para continuar seguindo firme, a atravessar esse mar, atravessar para o outro lado. Se ele disse, você vai atravessar, é porque ele está com você. Não se perca nesse momento. Para finalizar, para que você reflita sobre esse texto, essa passagem, e reflita um pouco na sua vida. Reflita também. A primeira é, como tem sido esses dias de quarentena para você? Sabemos que é um período difícil que estamos passando, sabemos que é um momento de dificuldade. Eu sei que nem sempre é fácil você estar preso em casa, para quem tem que ficar preso em casa, ou então ficar aqui e trabalhar com medo de ser contaminado, de trazer a doença para sua família. Como você tem se sentido nesses dias? Você tem se lembrado que Deus está à frente de todas essas dificuldades, que mesmo no meio de todo esse problema, mesmo no meio de toda essa pandemia, o Senhor está à sua frente. Por isso, nesse momento de dificuldade, nessas pandemias, lembre-se de ajoelhar a Deus e agradecer. Se você tem uma casa, se você pode ficar em casa, agradeça a Deus por isso. Se você manteve o seu trabalho, agradeça a Deus por isso. Se você não pegou a doença, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo perdido emprego, lembre-se que a sua saúde também é importante e agradeça por isso. Se você pegou a doença, agradeça que Deus está com você. Se você foi curado, agradeça a Deus. Lembre-se, o Senhor sempre está convosco. Não importa a dificuldade ou o momento que aparece, você sempre pode clamar a Ele, que Ele vai lhe ajudar. Amém.